Fala família vascaína, vamos para as últimas do Gigante da Colina. E olha só, o Vasco vai contratar um atacante surpresa aos 45 minutos da janela de transferência. Fica até o final que te conto tudo, mas antes, vamos para as principais informações do Vascão. O Vasco está determinado a fazer um campeonato brasileiro melhor do que o do ano passado, quando só conseguiu escapar do rebaixamento na última hora. O goleiro Léo Jardim falou que o time está super focado em se dar bem na Série A. Nossa expectativa é ótima. Queremos colocar o Vasco no topo, onde ele merece estar. A gente sabe que a torcida sofreu muito nos últimos anos. Ano passado foi super difícil, e a gente não quer passar por isso de novo, contou para a Rádio Itatiaia. O nosso objetivo é ser um time bem competitivo, lutar lá em cima da tabela e fazer o Vasco sempre brigar por títulos, finalizou. Olha só, teve uma nova confusão entre o presidente do Vasco, Pedrinho, e a empresa americana 777 Partners, que é dona da SAF do clube. Na semana passada, Pedrinho mandou uma notificação para a empresa pedindo garantias de que eles vão depositar R$ 270 milhões em setembro, como foi combinado. Essa ação deixou todo mundo surpreso e mostrou que a relação entre o clube e a empresa ainda não está boa. Josh Vander, o chefão da 777 Partners, veio ao Rio de Janeiro para algumas reuniões com o Vasco, e uma delas foi com o próprio Pedrinho. No encontro, Pedrinho cobrou a garantia desse pagamento. A notícia saiu primeiro no jornal O Globo e depois foi confirmada por outros sites. A Associação do Vasco falou que está preocupada com a situação financeira da 777 Partners, porque eles já atrasaram um pagamento que era para ter sido feito em outubro do ano passado. A 777 Partners disse que a notificação do Pedrinho foi uma surpresa, porque o contrato já mostra as datas dos pagamentos e que o contrato em si já é uma garantia. E olha só, no ano passado, a empresa também atrasou um pagamento. Era para ter sido pago R$ 120 milhões até setembro, mas só pagaram em outubro. Com juros, o total ficou em R$ 126 milhões. Eles pagaram R$ 38,5 milhões em um dia e o resto no outro, o que deixou o clube chateado. Se a empresa não pagasse, o Vasco poderia comprar 51% das ações por só R$ 1.000 e tomar o controle da SAF. Mas a gestão do Jorge Salgado decidiu não fazer isso. O Pedrinho, desde que assumiu, está sempre de olho na SAF e na 777 Partners. Ele queria participar mais do futebol do clube, mas não teve a chance e isso deixou ele chateado. Quando ele era comentarista, a SAF chegou a oferecer um cargo para ele, mas agora a relação entre eles está meio fria. Pedrinho acha estranho esse afastamento entre a associação e a SAF. E essa não é a primeira vez que eles têm desentendimentos. Logo no começo do ano, a SAF pediu pro Pedrinho esclarecer algumas coisas que ele falou numa entrevista sobre o CT Moacir Barbosa. Eles acharam que faltaram informações importantes na fala dele. Os clássicos entre Fluminense e Vasco no Campeonato Brasileiro não terão divisão igualitária da carga de ingressos. Segundo o OGE, os clubes negociaram um acordo por torcida mista nas partidas do primeiro e segundo turno da competição, mas uma exigência dos tricolores impediu um acerto entre as partes. Na última semana, o Fluminense procurou o Vasco e propôs que os clássicos no Campeonato Brasileiro fossem disputados com torcida mista, ou seja, 50% da carga de ingressos para cada clube. Porém, o Flu colocou uma condição: que a torcida tricolor ficasse no setor sul. A condição gerou uma divergência e impediu o acordo. Como permissionário do Maracanã, o Fluminense entende que tem direito a ficar com o setor, ocupado por sua torcida desde 2013, por questões de segurança. O Vasco, por sua vez, entende ser uma questão histórica. O Vasco, então, considerou a proposta do Fluminense, mas com a condição de ficar com o setor sul quando tivesse o mando de campo no segundo turno do Brasileirão. O tricolor não aceitou e, inclusive, informou ao Cruz Maltino que ficará com o setor no clássico do retorno, caso seja realizado no Maracanã.
Sem acordo entre as partes, o clássico terá 90% da torcida do Fluminense, com o Vasco tendo direito a 10% de visitante, como acontece desde 2017 no Brasileirão. O Vasco pode contar com um reforço importante para o clássico contra o Fluminense neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A recuperação de Payet está indo muito bem, e ele deve voltar mais cedo do que o esperado. Payet machucou o ligamento do joelho direito no dia 2 de abril. A previsão inicial era que ele ficasse fora por até 4 semanas, retornando apenas contra o Atlético PR, no dia 5 de maio, na quinta rodada do Brasileirão. No entanto, ele parece estar se recuperando mais rápido do que o previsto. Nos últimos dias, Payet já conseguiu correr no campo do CT Moacir Barbosa e participou de parte dos treinos com o time. No Rio de Janeiro, o meia vai continuar com o processo de recuperação e existe a chance dele se juntar ao grupo antes do jogo da segunda rodada. Se tudo correr bem, ele treinaria na quinta e na sexta-feira e estaria disponível para Ramon Dias no sábado. O jogo contra o Fluminense será às 16 horas, no Maracanã. O tipo de lesão de Payet é de grau 1, que é menos grave. Geralmente, é causada por um entorse e não afeta a estrutura do ligamento. A recuperação é mais rápida, e o jogador pode voltar a atuar entre 2 e 4 semanas após o início do tratamento. Payet já está fazendo fisioterapia e começou a transição para os treinos no campo. O Vasco está perto de assinar com um novo patrocinador master. De acordo com a apuração da reportagem da ESPN, o clube tem conversas adiantadas com a Portugabet. A empresa, recém-criada no ramo de apostas, tem como um dos sócios um dos empresários que ajudou a alavancar a Estrelabet, concorrente no mesmo ramo. O contrato, costurado entre a SAF Vascaína e a empresa, seria válido por 2 anos por R$150 milhões, 75 milhões de reais por temporada. Agora, o clube espera algumas garantias da empresa, mas ambas as partes consideram as conversas bem avançadas. Na última semana, o Vasco chegou a receber uma proposta da Betano, recém-saída do rival Fluminense, de R$45 milhões por um ano de contrato. Os dirigentes da 777 Partners, porém, não consideraram o valor adequado para a visibilidade do clube. Em janeiro de 2024, o Cruz Maltino rescindiu o acordo que tinha com a Pixbet, cujo contrato era de R$22 milhões por ano. A CBF divulgou quem será o árbitro da partida entre Fluminense e Vasco, que acontecerá neste sábado, no Maracanã. A entidade anunciou o experiente Wilton Pereira Sampaio para este confronto. Vale dizer que Wilton é um árbitro bastante polêmico no futebol brasileiro. Já se envolveu em diversas situações complicadas, mas é considerado um dos melhores do país. Outro ponto importante a ser ressaltado é que o árbitro trabalhou na Copa do Mundo de 2022 e teve diversas participações naquele Mundial no Catar. E olha só, vamos para a notícia principal do vídeo. O Vasco está mapeando reforços e pode contratar mais um jogador até o final da janela de transferências doméstica, que está marcada para o dia 19 de abril. De acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, o Gigante da Colina está avaliando a contratação de um atacante para esta temporada. O CEO Lúcio Barbosa é o responsável por operar as negociações neste momento. O nome do atleta não vazou até o momento. A 777 está trabalhando em silêncio e espera avançar as tratativas nos próximos dias. Vale dizer que o treinador Ramon Dias já falou publicamente que o elenco necessita de um atacante de velocidade para o lado de campo. O plantel precisa ser reforçado para disputar o Campeonato Brasileiro. E você, torcedor, acha que o Vasco deveria contratar mais um atacante agora? Diga nos comentários, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, até mais.